Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa live sobre afeto, comunicação e alimentação na primeira. E a Raquel. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Estou esperando a Raquel e a Fernanda Nutri entrar. Estou convidando. Você pode pedir, Raquel, para entrar. Bom dia. Oi, Fer, bom dia, tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bem? Você? Obrigada. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem? Tá bonita? Obrigada. Eu já fui fazer minha caminhada, já tá pago, viu? Nossa, que orgulho da Nutri. Começou a segunda bem. A Raquel já tá entrando, já tomei meu banho, já tô cheirosa, Preparada. preparada. Já tem o pessoal entrando. Bom dia, pessoal. A Raquel já tá entrando. Oi, Bom Raquel. dia, Raquel. Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Então tá bom, vamos começar para a gente não perder tempo, né? Eu vou começar me apresentando, depois vou passar a bola para vocês se apresentarem também, tá bom? Meu nome é Rosana Dias, para quem não me conhece, sou fonoaudióloga, especialista em linguagem e fonoaudiologia educacional, sou mestre em ciências dos distúrbios da comunicação humana e atuo na clínica há quase 30 anos, né? Com relação aos problemas de aprendizagem, de linguagem, de fala, enfim, da comunicação humana. Também tenho experiência com a inclusão escolar, né? E estou aqui hoje para trabalhar um pouquinho o tema com essas duas feras, né? A Fernanda, que é nutricionista, que vai se apresentar, e a Raquel, que é psicóloga e vai se apresentar também, tá? Se vocês tiverem perguntas, quiserem participar, pessoal, podem participar à vontade. A gente, na medida dentro de uma hora, a gente vai se organizar para que consigamos responder as perguntas de vocês. A live vai ficar gravada, então quem não conseguir assistir tudo, pode assistir depois. E também a gente gostaria que vocês mandassem bastante coraçãozinho, compartilhassem, porque aí mais pessoas podem assistir a nossa live, tá bom? Para nos encorajar, para que possamos fazer outras, né? Porque o coração fica aqui, ó, né? Vamos lá, Fer, se apresenta aí. Bom, meu nome é Fernanda Souza, eu sou nutricionista, eu sou mestra em Biociências aplicadas à saúde, especialista em nutrição funcional e em nutrição humana e saúde. Eu também tenho experiência na área clínica, no atendimento no consultório, também já se vão aí quase 15 anos, né? E atualmente eu estou adentrando mais esse universo, né, da alimentação infantil, né, das influências da prática dos hábitos alimentares nessa etapa, e cada dia mais encantada, assim, com tudo que eu descubro, né, o quanto que a alimentação nessa etapa tem influência porque vai transcorrer durante toda a vida. Exatamente. Vai lá, Raquel. Bom, pessoal, eu sou a Raquel, então, perto de vocês, quase recém-formada, né? Que eu tenho 5 anos de formação. Eu trabalho com TCR, né? Eu sou psicóloga analista do comportamento. E a minha abordagem, né? A minha linha aí de atuação é a TCR, que é a terapia por contingência de reforçamento. E agora, esse ano, né? Eu tô vendo aí a necessidade e a demanda de criança pequena chegando, né? Para a clínica, com 4 anos, com 3 anos. Então, esse ano eu decidi voltar os meus atendimentos para os pequenos, porque é muito diferente, né, da atuação. Acho que por isso que a lei veio, e a lei é importante, né, porque a gente consegue usar um recurso da terapia infantil para trabalhar com adulto, né? Facilmente a gente consegue usar um livro da terapia infantil e falar na terapia do adulto,
mas a gente não consegue fazer o contrário, né? Eu não consigo pegar recurso de terapia de adulto e usar com criança pequena. É muito difícil. O cérebro deles funciona de um jeito diferente. Então, agora eu voltei aí os meus atendimentos, os meus estudos, a minha atenção para essa galera aí que é menorzinha. Que bom. Isso eu fico muito feliz, porque as nossas crianças na primeira infância estão precisando de nós. Estão precisando desse olhar integrado, desse olhar funcional, né? Os pais precisam receber a orientação correta, né? Chega de ficar falando que cada criança tem seu tempo, que uma hora ele aprende, que uma hora ele come, que uma hora ele brinca, que uma hora ele vai gostar de ficar junto com as pessoas. Vamos parar com esse achismo, né, gente? Tem muita pesquisa, muita gente estudando, trazendo informação preciosa e verdadeira para a clínica, para a prática. E nós precisamos fazer jus a essa ciência brasileira. Tem muita pesquisa brasileira verdadeira, robusta, e nós precisamos usá-las na nossa prática clínica, né? Tanto dentro do consultório, quando nós vamos interagir com os profissionais, nas escolas. Então, isso é muito importante. Então, para a gente não perder tempo, a minha pergunta primeira vai para a Raquel. Raquel, está preparada? Estou preparada, já vim preparada hoje, ó. Raquel, já que nós tentamos fazer a abordagem da lei, né, vou fazer menção à lei novamente, 14.617, que foi publicada dia 10 de julho de 2023, que ela dispõe, ela institui o mês de agosto como um mês da primeira infância, onde foi sugerido que fizéssemos uma conscientização sobre os aspectos importantes da primeira infância. E nós achamos muito importante nos unirmos nesse momento para falar de assuntos tão relevantes como a alimentação, como a comunicação e como o afeto. Então vamos lá, a nossa pista aí. Raquel, qual é o impacto, então, do uso das telas pelos pais? Olha só, pessoal, papais de plantão. Pois é, gente, isso é muito importante, porque quando a gente fica com muitas telas perto das crianças, primeiro que a gente passa o modelo, né, desse uso de telas aí na infância. E o segundo e mais importante é que a gente fica alheio ao que acontece com a criança. Então, a gente não consegue lidar com a criança de forma responsiva. E a criança, ela está o tempo todo observando a gente. E uma coisa muito importante, que vai além aí da comunicação, né, da criança. Quando a criança pequena, né, da primeira infância e até os 6 anos, quando ela está interagindo no ambiente, ela às vezes olha para os pais para saber como os pais estão, para saber se ela pode ou não explorar o ambiente. Então, se ela olha para o pai e o pai está aí, né, com uma expressão facial tranquila, ela explora, ela consegue explorar. Mas se ela olha para os pais e eles não estão prestando atenção nela, a criança fica alheia lá, fica meio sem saber o que fazer, fica perdida. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que o uso de telas, ele distrai os pais da educação dos filhos, distrai os pais da interação com a criança. E tudo isso, depois a gente vai falar um pouquinho, né? Mas vai causar um impacto muito forte, né? Um impacto muito importante aí na interação. Porque aí a gente não consegue estar atento, responder às demandas da criança, e a gente dá aí esse modelo, né, de que o celular tá lá e a gente pode, né, usar e pode ficar aí em função disso. Então, isso é, né, muito importante. É importante que a gente pense nisso, né, que eu preciso estar atento, preciso ter com a minha criança momentos de qualidade, onde eu vou ficar só eu e a minha criança, sem tela, sem nada, sem televisão no fundo, eu e a minha criança, para que eu estimule, né, as habilidades que ela precisa lá. Isso é muito importante, né, Raquel? Nós vamos falar muito isso, pessoal, e gostaríamos de deixar muito reforçado isso aqui, né? O quanto o nosso modelo, né, Raquel, é importante. Antes de pensarmos nos marcos do desenvolvimento, no desenvolvimento infantil, a nossa forma de estarmos em casa, né? A nossa forma de lidarmos com esse contato. Independente se eu fico em casa o dia todo, ou se eu fico em casa só à noite, ou se eu fico em casa só na hora do almoço, tomarmos cuidado com a qualidade da nossa interação. Não estamos falando em quantidade, né, Raquel? Mas sim em qualidade. Se você fica em casa só à noite, cuide da qualidade dessa noite,
né? Tome cuidado com essa qualidade desta noite que você tem com o seu filho, né? Sim. Agora, a bola é com vocês. Agora eu que vou fazer uma pergunta para a Fer. Fer, eu queria saber, a partir de qual idade a nutrição influencia no crescimento e no desenvolvimento da criança? Sim, Raquel. A alimentação, a gente costuma pensar sempre como uma fonte de caloria, né? O que vai no prato, se vai determinar o peso, se está saudável ou não. E sim, em todas as etapas da nossa vida, a alimentação influencia nessa questão. Só que também influencia no aporte de nutriente, de vitamina, de mineral. E em especial na primeira infância, a gente pensa aí no intervalo que a gente chama de 1.100 dias, que é um período que começa antes da concepção. Então, os estudos mostram que 90 dias antes da mulher engravidar, a gente já tem influência sobre os aspectos nutricionais, então o peso dessa mulher, o status de vitamina, de mineral, se o aporte de ácido fólico está correto, se não tem nenhuma carência, por exemplo, de ferro, está estabelecida, coisas que podem influenciar no desenvolvimento e no crescimento desse bebê. Além disso, além desses 90 dias, ainda tem o período da gestação, que é primordial para a oferta de nutrientes, né? E depois, dentro dos primeiros 2 anos, né? Além desse aspecto da oferta de nutrientes, a gente tem toda a questão de exposição à criança ao ato de se alimentar, né? É nesse momento que a criança conhece os sabores, conhece a textura, tem acesso a isso, e aí pegando um gancho do que vocês estão dizendo, da importância dos exemplos, né, a gente também tem aqui esse cuidado, né, enquanto pais, enquanto cuidadores, né, de repensar a nossa alimentação para que as crianças reproduzam as nossas práticas, né, dificilmente eles fazem o que a gente fica repetindo para que eles façam, eles fazem o que eles veem a gente fazendo, né. Então, a gente derrubar alguns preconceitos de, essa fruta é azeda, não ofereça, ou será que ele vai apreciar essa preparação sem o sal, que é a recomendação até o 1º ano, ou sem o açúcar até os 2 primeiros anos, né? Que é muito da nossa percepção individual e que pode ir influenciando nas escolhas alimentares que essa criança vai fazer, tanto na primeira infância, quanto lá na frente também na vida adulta. Sim. O Pedro, sabe o que eu acho muito engraçado? É que às vezes a criança pequenininha, né, na introdução alimentar, ela come de tudo e aí vai crescendo, vai parando de comer, né? E os pais falam muito isso. Começou a ficar seletivo agora, que tá com 4 anos. Às vezes eu ouço muito isso. Mas eu penso que vai muito do modelo, né? Porque quando ele é pequenininho, ele come o que eu faço e aí quando ele vai crescendo, ele vai me espelhando, né? Sim, tem toda uma questão da autonomia da criança também, né, que se desenvolve. Então, assim, ela vai tomando consciência de que ela tem liberdade de escolha, né, em um dado momento. Tem uma questão que é fisiológica também. Nesse período, por volta de 4, 5 anos, o gasto energético da criança naturalmente diminui. Então, é natural que ela consuma menos em caloria, né. E aí, paralelo a isso, a seletividade pode caminhar junto, né? É importante que a gente tenha sempre essa consciência de que a oferta, né, o que vai tendo disponível no ambiente, tudo isso pode estimular o consumo, né? Essa etapa vai passar também, né? E sempre que a gente conseguir consolidar esses bons hábitos, eles podem seguir junto com a criança. Legal. Bom, agora eu passo a pergunta para a Rô, então. Rô, dizendo aí dos nossos bebês, então, quais são as principais formas de comunicação? Bom, eu queria alertar vocês que estão nos ouvindo aqui, o quanto é importante alguns sinais que a criança, que o bebê, né, ele traz para a gente desde os primeiros dias de vida, né? Então, a primeira forma de comunicação que a gente tem, assim, para a família começar a prestar atenção é o choro, né? O choro, e aí a família, né, os cuidadores vão simbolizando esse choro, né? Fez cocô. Tá molhado. Tá chorando porque tá com cólica. Tá chorando, acordou com fome. Né? Não quer ficar no carrinho. Tá vendo? Se a gente pega, ele gosta de vir no colo, então ele parou de chorar, né?
Então, a primeira forma de comunicação do bebê é o choro. O choro, ele sinaliza muita coisa e ele também vai sinalizar de acordo com o interlocutor, porque aí já começa uma troca, uma interação, né? Se eu atribuo funcionalidade para esse choro vai se afirmando no meio ou ele vai deixando de existir, né? E se esse bebê não chora, a família também dá significado. Nossa, ele é tão quietinho. Nossa, ele não reclama. Nossa, onde põe ele fica quieto, né? Para nós, profissionais da comunicação, isso pode não ser tão bom assim, porque a gente quer que o bebê reclame, a gente quer que o bebê chore, a gente quer que o bebê comece a mostrar o que está acontecendo. Aquele bebê que chora demais também nos preocupa. Por que ele chora tanto? Ele não para de chorar, ele chorou a noite inteira, ele troca o dia pela noite, ele está chorando o dia inteiro. Então, a gente precisa atentar nessas questões, né? E parar de ficar falando, mas o pai dele era desse jeito. Mas o fulano, o primo dele, chorou até não sei quantos anos, né? O fulano também era quietinho desse jeito. Então, essas coisas, não é que a gente quer ficar procurando defeito, como muitas vezes a gente escuta, né? Adoro o defeito. Não é isso, pessoal. É que quanto mais cedo a gente observa sinais no desenvolvimento infantil, para aquele bebê que precisa de uma intervenção, quanto mais cedo ele for socorrido e estimulado, melhor, né? Então, é um bebê que chora pouco, vamos tentar entender por que esse bebê é tão quietinho? Por que esse bebê não reclama? Porque onde põe esse bebê, ele fica, né? E o inverso também é verdadeiro, porque ele chora tanto, né? Às vezes ele tem um problema intestinal, às vezes tem uma alergia alimentar, não é, Fer? E ele tem um refluxo, e aí aquilo entra no estômago dele, queima, arde, dói. Então, essa criança sinaliza coisas, né? Nem sempre são síndromes, nem sempre é um autismo. Às vezes é uma questão orgânica, biológica mesmo, de funcionamento do organismo, igual eu acabei de dizer, questão intestinal, às vezes a criança tem cólica, né? E, enfim, são N coisas que a gente precisa alertar, né? E conforme esse bebê vai se desenvolvendo e essa família vai significando esse choro, surgem qualificações na interação. Então, aí vem o contato visual, né? Então, na hora que a mãe está dando mamar, esse bebê olha para a mãe, olha para quem está dando mamar para ele, independente se está mamando na mamadeira ou no peito, né? Ou esse bebê desvia muito o olhar, essa mãe tem que ficar procurando o olho do bebê, né? Já é um primeiro contato. A visão do bebê, ela vai aprimorando ao longo dos dias do nascimento, e esse aprimoramento também depende não só das questões neurofisiológicas do organismo, mas também depende muito da interação que a criança tem com o outro. Então, daí vem, se eu já pego esse bebê e já começo a colocar esse bebê na tela, como que isso vai ficar? Cadê o estímulo da expressão facial, da movimentação da musculatura facial, de um sorriso, de uma cara feia, de um piscar de olhos, de um beijo, né? De um balbucio, que tantas vezes a criança começa a fazer esse som, a gente doida, mãe, tá falando mamãe, né? Quem está dando significado para esse balbucio? Somos nós, que estamos loucos por ver nossos filhos falarem, né? Falou papai primeiro, a gente quer morrer, né? Mas a gente... Então, são essas coisas que nós precisamos observar desde muito precocemente no bebê, né? E isso se a criança é estimulada, né, com trocas entre pares, entre outras crianças, entre adultos, e a tendência disso é cada vez aumentar mais, né? Cada vez qualificar mais o contato visual, a imitação, a criança começa a imitar o adulto, né? Ela começa a olhar nos gestos e começa a imitar. Então, é muito importante que prestemos atenção nesses marcos iniciais, né? Eu estou falando de coisa muito delicada e muito sutil, desde os primeiros dias de vida, pessoal. Tá bom? Bom, peteca para você, dona Raquel. Vínculo e afeto.
Ai, nossa, é tão difícil isso, né? Não surgem de uma forma natural na relação com os filhos? Ai, ai, ai. Essa é uma coisa que às vezes as pessoas acham, né? Mas já é meu filho, então eu não preciso trabalhar para ter vínculo, porque já nasceu de mim, já vai ser natural esse vínculo. Mas não é. Da mesma forma também que o maternar, ele não é natural nosso, né? A gente precisa aprender, né, no decorrer do caminho. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atenta. Nasceu, sim, da gente, a gente já nasce, porque nós somos seres sociais, então a gente já nasce com a predisposição para conectar, para as conexões. Mas a gente, enquanto mãe, a gente precisa trabalhar um pouco nesse vínculo, né? Nesse sentido aí, de atender o bebê quando ele chama, né? De estar atenta ao choro para identificar o que é e conseguir atender a necessidade da criança. E tudo isso é uma coisa que a gente vai fazer estando muito atenta ao nosso bebê, né? Eu acho que quando a gente tem um bebê recém-nascido, a gente já fica mais atenta, né? Porque a conexão da mãe e do bebê é muito forte. Então, às vezes, a mãe consegue, né, identificar de forma muito mais rápida que outras pessoas, consegue, por exemplo, acordar no meio da noite, né? O que faz a mãe acordar no meio da noite é esse vínculo que ela tem com o bebê. A conexão é muito forte, né? Então, por isso que, às vezes, a mãe, ela é muito mais sensível aos chorinhos. Às vezes, mínimo do bebê, a mãe já acorda, por conta da intensidade da conexão. Mas a gente precisa, desde pequenininho, no decorrer da vida, dispensar um tempo aí para construir esse vínculo, né? Tendo tempo de qualidade com a criança, identificando do que aquela criança gosta e trabalhar esse vínculo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer, né, a vida toda, né? E a criança precisa ter a segurança de que vai ter ruptura, sim, nessa relação, vai ter conflitos nessa relação, porque isso é inerente de qualquer relação. Mas a criança precisa ter a segurança de que a gente vai ter conflito, mas a gente vai resolver, né? Eu sempre falo muito para os pais, que os pais precisam ser para os filhos o lugar onde o barco atraca, né? Então a criança lá é o barco, vai para alto mar sozinha, vai desbravar o mundo sozinha, mas ela precisa ter essa segurança de que se alguma coisa acontecer com o barco, ele tem um lugar para voltar, né? Um lugar onde ele vai ter aí as ferramentas para consertar o que for necessário consertar com o barco. Então, o vínculo de pais e filhos não vem de forma natural, a gente precisa trabalhar esse vínculo, a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Às vezes a gente pensa que a gente faz muita coisa sobre regra, né? As pessoas falam e a gente faz. E aí a gente faz, por exemplo, rir para a criança, né? O médico disse que é bom eu olhar para a criança e rir. Aí a gente vai lá e faz isso, sob o controle dessa regra. E se eu não sou autêntica na relação com a minha criança percebe e ela não vai me devolver uma relação autêntica. Então a gente precisa, né, ser autêntica com a nossa criança. E eu sempre falo muito para os pais. Às vezes a gente fala, né? Nossa, mas eu não consigo dar aquilo que eu não recebi. Mas a gente consegue. A gente consegue sim dar aquilo que a gente não recebeu, desde que a gente tenha aí essa consciência de que eu consigo quebrar ciclos, né? Então eu consigo sim dar aquilo que eu não recebi, desde que eu tenha essa consciência e eu tenha essa consciência de que sou eu que vou, né, cuidar da relação com meu filho. Então eu vou trabalhar aí em cima desse vínculo. Isso. É tão interessante isso que você está falando, que me faz lembrar de muitas interações que a gente tem ao longo da profissão. Eu tenho ouvido muitos pais de crianças pequenas falarem assim, quando a gente está dando a orientação, falarem, nossa, Rosana, não sei brincar, né? Porque as crianças não sabem que a gente sente no chão e brinque com eles, né? Porque a linguagem, o desenvolvimento da linguagem, não tem uma receita de bolo que você fala, não, faça isso que vai dar certo. Não, é na interação, é na brincadeira simbólica, é no jogo, né? E aí os pais estão dizendo, Rosana, eu não sei brincar. Rosana, eu não sei fazer isso. Eu falei, vamos... E aí é onde me lembrou o que você disse, que o pai não dá o que ele não tem, né? Eu tento resgatar a infância desse pai. Vamos lá, vamos pensar. Que jeito você brincava quando você era criança? Ah, eu nem tinha brinquedo. Eu brincava com chuchu, com batata. Então vamos lá, que jeito que faz um bichinho com batata? Né? Que jeito que você fazia seu bichinho? Mostra para o seu filho como era o seu carrinho, mostra para o seu filho como você fazia a sua vaquinha, o seu boizinho, né? E é nessa essência que a gente tem que buscar, né? Não é no brinquedo caro, pessoal,
né? Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho como comprar o jogo X, o brinquedo Y. Não, nós não estamos falando disso, pessoal, né? Então, é muito interessante e é uma coisa que a gente precisa buscar o profissional para ouvir. Muitas vezes não é o pediatra que vai saber dar essa orientação para a gente. A gente precisa ir no profissional que lida com a comunicação, que trabalha com a interação, com as emoções, que é a fono, o psicólogo, que vai entender da alimentação, que é a nutricionista, né? Então, nós precisamos tirar o mito de que a fono é só para isso, a psicóloga é só para aquilo, a nutricionista é só para isso. Não, são profissionais que estão no mercado de trabalho para ajudar no desenvolvimento infantil, juvenil, também, além do adulto, né? Então, nós precisamos entender isso, pessoal. Sim. O Rui tem um filme que é muito legal, que fala dessa questão de vínculo, que eu já vou deixar aí para vocês assistirem aí, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Que quando a gente assiste, a gente fica com medo de nascer o Kevin, né, da gente, né, porque o Kevin tem outras questões lá no filme. Mas o que eu acho muito legal do filme é que a mãe, ela tenta construir esse vínculo, só que ela não é autêntica. Então, o Kevin não consegue perceber. E ela faz tudo para tentar vincular com ele. E aí fica parecendo que é ele que não vincula, mas, na verdade, é que ela não é autêntica. Né? Em momento algum da relação, ela está fazendo com ele coisas que ela gostaria, que é gostoso para ela. Por isso que essa questão do brincar é tão importante. Porque eu preciso resgatar, né, a brincadeira dos pais. Porque eu preciso gostar de estar lá. Porque se eu estou sentada no chão brincando sem gostar, sem ter essa interação com a criança, ele vai perceber e não vai adiantar nada. Né? Então, a gente precisa, assim, construir. Eu sempre falo para os pais, ruptura da relação vai ter em todas. Conflito é inerente da relação humana. Mas muito mais importante que essas rupturas são a forma como eu reparo, né? Como eu faço essa reparação. Bom, mas agora eu vou passar a bola para a Fernanda. Fer, eu queria saber quais são as principais orientações, né, no que diz respeito à alimentação aí da criança. Vamos começar lá do início, né? Primeiro, com relação à amamentação, nos primeiros 6 meses, a recomendação é que o bebê seja exclusivamente amamentado. E aí tem muitos mitos, né, com relação a será que não precisa de pelo menos uma água, um chá, um suco? Será que a alimentação pode ser introduzida a partir dos 4 meses? Não posso entrar com uma frutinha ou com um suquinho? E a recomendação do Ministério da Saúde é que até os 6 meses a maneira, né, como o bebê é alimentado seja exclusivamente pelo leite materno. Pelo fato desse alimento prover todos os nutrientes que a criança precisa, que o bebê precisa nessa etapa, né? Fortalece esse vínculo, né? Tudo isso que vocês estão dizendo é tão valioso, né? Tão rico, né? Realmente a maternidade, essa relação, isso não brota com o nascimento, né? Isso não é instintivo. E a amamentação é uma das maneiras que a gente tem para reforçar essa conexão, né? Aumentar essa ligação, né? Além de fornecer anticorpos para o bebê, então ajuda na modulação da imunidade, ajuda no desenvolvimento da musculatura orofacial, o ato de sugar, né, também facilita muito, contribui com essa parte. A partir dos 6 meses, a gente já tem a fase da introdução alimentar, né, que vai até os 2 anos. Então, nessa etapa, os pais criam, às vezes, uma ansiedade muito extrema, né, de será que todo alimento que eu vou oferecer vai ser aceito de prontidão, né, vai ser, assim, muitas vezes se espera que a criança aceite, queira, e até as expressões faciais, né, de, quando tem acesso, por exemplo, a um alimento que é azedo, né, a expressão com o contato com o azedo nem sempre está sinalizando aí uma rejeição, né, isso pode estar sinalizando simplesmente a percepção do azedo. E a criança volta e novamente quer comer aquela frutinha que seja azeda mais uma vez. Então, nesse momento, e aí é importante enxergar a duração dessa etapa da introdução alimentar. Sem criar ansiedade, sem criar urgência, sem taxar alimentos. Então, muitas vezes os pais oferecem uma única vez e aí, por conta dessa expressão ou do próprio reflexo, né? A criança, até os 6 meses, quando ela suga, o movimento que ela faz com a língua, quando ela começa a comer, pode dar essa
esse empurrar do alimento para fora da boca, né? Então, o pai olha e fala, não, está jogando para fora, né? Não gostou, não apreciou, está rejeitando. E, consequentemente, não oferece mais uma vez, né? Isso pode causar até restrição na alimentação mesmo. Então, ao longo dessa etapa, o importante é oferecer uma variedade máxima de alimentos de todos os grupos, os cereais, os tubérculos, então a batata doce, a mandioquinha, o cará, todas as hortaliças, né, verduras, legumes, frutas, de uma maneira variada. Rejeitou de uma maneira, tentar uma nova preparação, né, de uma outra forma, em uma nova combinação, em um novo horário, né, para tentar estimular esse conhecer, né, essa etapa da introdução alimentar é uma oportunidade para que a criança despertar todos os sentidos, né? Então, assim, é o momento dela entrar em contato com a textura, tocar o alimento, dela sentir o cheiro, dela ver o alimento, né? Por isso que a gente diz tanto da importância de fazer a evolução, né, com o passar do tempo, da forma de apresentação, e não oferecer aquela papinha toda batida e peneirada, com uma cor uniforme, né, sem que a criança consiga distinguir isso, porque a alimentação é uma experiência sensorial, né? São todos os sentidos que precisam estar envolvidos no ato de se alimentar, né? E aí isso ajuda a prevenir seletividade lá na frente, né? Isso ajuda a melhorar a qualidade do ato alimentar dessa criança, né? Tentar diminuir ao máximo a oferta de alimento ultraprocessado. Vocês sabem o que são os ultraprocessados? Ouviram esses termos? Fala aí, Fer, pode deixar claro para o pessoal. Hoje em dia se fala muito nisso, né? A gente divide os alimentos em 3 grupos. Os minimamente processados, os in naturas e os ultraprocessados. Vamos começar de in natura. In natura é comida de verdade. É comida que você sabe de onde veio, que muitas vezes você colhe lá do pé. Então, estamos chegando aí na época da jabuticaba, por exemplo. Tirou uma jabuticaba no pé, você tem contato com o alimento in natura. Alface, brócolis, beterraba, por aí vai. Tá? Os minimamente processados são aqueles alimentos que passaram por um mínimo de processamento possível, como o próprio nome diz. Então, por exemplo, um feijão que você pega lá no supermercado, que já está embaladinho, que já foi pré-catado, né? Ou um leite pasteurizado, que foi simplesmente aquecido, mas ainda é o leite, que são maneiras que a indústria encontrou para aumentar a durabilidade desse alimento na prateleira e favorecer o acesso, tá? Pensando em qualidade, esses são os 2 grupos de alimentos que a gente precisa mais dar prioridade na nossa alimentação. Os in natura e os minimamente processados. Porque aí a gente tem uma conservação maior de nutrientes, né, com menor aditivo químico. Em contrapartida, a gente tem os ultraprocessados, que também estão presentes na alimentação, né? Ainda mais considerando a nossa rotina muitas vezes intensa, essa necessidade do que é prático, do que é rápido, só que são mais produtos alimentícios do que alimentos, realmente. Então, são aqueles que a gente encontra lá no supermercado, que muitas vezes a gente vai ler a lista de ingredientes e fica até um pouco perdido, né? De o que será que significa isso? Quanto mais nomezinho estranho que tem lá, maior essa lista, né? E muitas vezes esses alimentos são tidos como alimentos bons para a criança, né? Então, você pega, por exemplo, um biscoito tipo maisena, né? É um alimento ultraprocessado, né? E muitas vezes a criança está ali na fase da introdução alimentar e é leve, né? Vamos oferecer, é bom. Aqueles iogurtes, tipo o Petsui, né? Os danoninhos da vida, também tem uma lista de aditivo químico, de corante, de conservante, né? Que muitas vezes pode estimular alergia na criança, a quantidade de açúcar é alta e é um alimento ultraprocessado. Então, aqui nessa etapa, a máxima de que a gente deve desembalar mais e desembalar menos, né? E descascar mais e dar preferência para comida de verdade, para a criança também funciona. E muito. E lógico que toda regra tem sua exceção, né, Fer? Quando a gente tem crianças com necessidades especiais de alimentação, crianças com problemas gastrointestinais, crianças com alergia, crianças com dificuldade de deglutição, crianças com problemas respiratórios, musculares. É lógico que tudo isso
vai ser ponderado por todos os profissionais, né, gente? Então, a gente não está, em nenhum momento, vindo aqui para dizer para vocês que vocês estão totalmente errados, que vocês... Mas a gente deve fazer o nosso melhor diante do que é o orientado pelos profissionais, né? Então, sem se culpar na maternidade ou na família, né, Raquel? Mas a gente fazer o melhor da gente, né? Uma vez que você sabe que um alimento natural é melhor do que um industrializado, pense sobre isso quando você for preparar a sua alimentação, né? Não é para você ter a mãe perfeita, o pai perfeito, mas para você ter isso em mente, que o direcionamento do desenvolvimento do seu filho, com certeza tende a ser melhor, né, pessoal? Então, são questões como essas que a gente tem que ponderar e pensar. Ninguém é perfeito, né? E a gente não está aqui para exigir nada dessa forma, mas que a gente faça o melhor que a gente sabe. E a Fernanda falando sobre essa estimulação multissensorial, eu me vejo, eu falo muito isso para os pais, porque eles também falam para mim, a gente não tem tempo de fazer, né? Eu não tenho tempo de brincar. Mas eu tenho dito muito sobre a hora do banho, a hora da alimentação, a hora de você trocar a roupa de uma criança, a hora de você levar o seu filho para a escola, aqueles 10, 15 minutinhos que você fica com o seu filho dentro do carro, né? Então, são momentos preciosos em que você tem a oportunidade de fazer melhor. Bom, vamos avançar então para mais uma pergunta para a Rô. Rô, pensando nessa interação, criança e criança-adulto, por que é tão importante que ela aconteça? Olha, eu estou um pouquinho preocupada com relação ao nosso tempo, porque eu não sei se eles vão derrubar a live em 1 hora, tá? Então, eu vou tentar ser mais sucinta para a gente tentar dar uma fechada aí, porque faltam 5 minutos, né? Não, a gente começou 8h15, né? Então, nós temos um tempinho maior. Eu estou achando que nós começamos às 8. Eu surtei aqui agora, né? Então, vamos lá. Por que é tão importante? Porque a gente até já pincelou sobre essa resposta, né, pessoal? A questão do modelo, a questão da criança com a capacidade de imitar é muito grande nos anos iniciais, né? A criança já nasce com uma predisposição para falar, né? O ser humano já nasce com essa predisposição para desenvolver a comunicação. No entanto, ela vai se desenvolver num meio social e que necessita de outro ser, né? De outro ser que não seja as telas, né? A galinha pintadinha, nem a Peppa, né, pessoal? São bons modelos para desenvolver a fala, para desenvolver a linguagem, né? A galinha pintadinha tem ótimos vídeos, as crianças amam, se divertem, né? A Peppa tem desenhos engraçados, interessantes, mas só aquilo, né? A criança ficar horas e horas pendurada naquilo, ou o momento que você tem de contato com ela, por exemplo, que a Fernanda estava falando da alimentação, aí você liga o vídeo, né? Aí a criança não olha para o adulto que está ali, não olha para o alimento, para ela ver tudo isso que a Fernanda mencionou, mas ela olha para as telas. As telas roubam a cena deste momento em que você está com a criança. Ah, mas se eu não fizer assim, ela demora muito para comer. Ah, mas se eu não fizer assim, ela não come. E quanto mais você fizer isso, mais difícil vai ficar a hora que ela não tiver esse estímulo. Porque esse estímulo das telas vicia. Né? Vicia, como se fosse uma droga. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Não só contra as telas, uso as telas nas minhas terapias, deixo meu filho usar as telas, né? Mas tudo isso tem uma vírgula que a gente tem que considerar, né? Não é 8 e 80, pessoal, mas a gente tem que achar um meio termo aí, para a gente não perder as oportunidades que a gente tem de contato com os filhos. Se você tem pouco contato com o seu filho e a hora da alimentação é um deles, você vai trocar a sua presença pela tela? Que é a hora que você pode estimular tudo isso que a Fer falou da alimentação, que é a hora que você pode trocar afeto com o seu filho, que é tudo isso que a Raquel já falou, e a hora que você pode ensinar o seu filho a interagir, o seu filho a se alimentar
sentar, a segurar um talher, a pôr a comida na boca, até a coordenação motora nessa hora entra em jogo aí, pessoal. Né? A coordenação olho-mão, de pegar um alimento, colocar o alimento na colher e levar na boca. Né? Isso é muito difícil de aprender. Não pensem vocês que é fácil a criança aprender a colocar o alimento na boca, porque não é, não. E pena que a gente não tem a oportunidade de ter um fisioterapeuta aqui agora para falar sobre o desenvolvimento motor, mas eu já tô com essa anteninha, fez assim, ó, pim, na minha cabeça aqui, né? Porque é muito interessante para vários aspectos, né? Na hora do banho, né? Outro momento importante que você é multissensorial, porque tem a água, tem a bucha, tem o sabão, tem o cheiro, né? Tem o toque, tem a temperatura, água quente, água fria, né? Tem a massagem no cabelo, tem a bucha passando no corpo, né? Tem o nome das partes do corpo. Então, são momentos como esse. E é importante por isso, porque a criança precisa vivenciar momentos e ter oportunidade de ver o adulto falando, né? As crianças estão falando cada vez menos, e como a Raquel falou, muita criança com problema de comunicação e de interação, porque estão tendo, na maioria das vezes, estão tendo poucos momentos de interação com pares humanos, né? Com pares humanos. Não é o cachorrinho que você vai dar de estimação para o seu filho que vai fazer a sua vez. Não é o tablet que você vai dar para o seu filho, que você vai pagar em 300 parcelas, porque você comprou o top de linha que vai passar tudo, que vai substituir a sua presença. Então, que isso toque no nosso coração e fala assim, opa, né? O que é que eu estou fazendo? Mesmo porque, pessoal, para terminar minha resposta, se você leva, vamos supor, se você traz para mim, eu vou falar para você, senta no chão e brinca com o seu filho. Essa é uma das coisas que eu tenho mais dito aqui no consultório. Senta, chão e brinca com o seu filho. Mas o brincar com o seu filho não é pôr os brinquedos para ele brincar, não, e você ficar do lado tuque no celular. Não, é fazer o barulho do carro, é brincar de carrinho, é brincar de boneca, é fazer papá, é consertar o carrinho, é fazer estrada, né? Porque as crianças estão precisando, elas estão perdendo estes modelos, né? Elas estão perdendo esses modelos, né? Por conta da pandemia, também perderam o contato social. Então, cadê aonde ela pôde aprender a brincar com o seu coleguinha? No parquinho, numa festa de aniversário. Eles perderam isso, essas crianças de 2, 3 anos. Tem criança que eu atendo aqui, que foi no aniversário mês passado, nunca tinha ido no aniversário, que foi no parquinho, agora que começou a fazer calor. E é a realidade. Então, nós precisamos nos atentar a essas questões. Tá? Por isso, a presença da interação é tão importante, pela questão do modelo e para a criança ter a oportunidade de imitar esses modelos. Tá certo? Sim. Raquel, agora é contigo. Olha eu surtando para horário, gente. É o medo de não falar tudo que precisa. Vamos lá. O que é um vínculo forte? Então, nós falamos tanto de vínculo. O que um vínculo forte na primeira infância produz a longo prazo, ao longo da vida, né? Aqui, gente, é muito importante, né? Porque o que a gente constrói na primeira infância é a base de todo o resto, né? O que é bom é que a gente tem um cérebro extremamente plástico, né? Então, ele vai se modificando a cada experiência, né? Então, agora, na primeira infância, a gente precisa ter boas experiências, né? Falando aí sobre essa questão do sentimento. O bebê, ele é um pacotinho de sentimento, então ele tá muito atento aos nossos sentimentos, né, na interação com ele tá sentindo coisas o tempo todo, né, então isso tudo vai construir aí, produzir um adulto depois lá na frente que vai aprender a resolver problema, né, que sabe lidar com as coisas de uma forma tranquila, porque ele tá o tempo todo me observando e eu tô na interação com ele lidando dessa forma. E eu não vou me prolongar muito na conversa por causa do tempo, né, mas eu gostaria de deixar aí para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, a reflexão, né? Que tipo de adulto eu quero lá na frente e quais são as ações que eu estou tendo agora que vão produzir aquele adulto, né? Porque se eu quero um adulto que é assertivo, que fala o que pensa, que não deixa as pessoas passarem por cima dele, não fecha a
conta se eu estou criando uma criança muito obediente e muito submissa. Né? Uma criança que é muito quietinha, muito obediente, muito submissa, não vai ser esse adulto, esse adolescente que fala não para droga, não vai ser esse adolescente que se posiciona lá no grupo, né? Então a conta não fecha. Eu preciso pensar nisso. Que tipo de adulto eu quero? O que eu estou fazendo agora para estimular isso? Né? Isso envolve essa questão do vínculo, isso envolve essa questão de dar espaço para minha criança falar, para minha criança se posicionar, para que eu consiga modelar essas respostas mais assertivas, essa questão de falar, depois se posicionar no grupo. Né? Então, eu preciso pensar nisso. Que tipo de pessoa eu quero e o que eu estou fazendo agora com meu filho na primeira infância que vai produzir aquele adulto que eu quero ver lá na frente, certo? E agora eu vou passar a bola para a Fer, então. Fer, eu queria saber como que as telas influenciam no hábito e nas preferências alimentares dos pequenos. Bom, eu acho que uma boa parte a gente até citou aqui, né? O quanto que o fato de, no momento da alimentação especificamente, ser ofertada a tela, distancia a criança dessa experiência sensorial que é o comer, desvia a atenção. Isso acontece conosco, adulto, né? Então, não sei se alguém que está assistindo já passou por isso, quando estou comendo algo, com a minha atenção voltada para algo que está passando na TV ou para o celular que está ali, que tem uma mensagem urgente, que eu não posso deixar de responder agora, quando vem aquela percepção de, nossa, eu realmente comi, porque eu não estava com uma atenção plena e voltada para o ato de comer, né? O que é fundamental para controle de fome e de saciedade, né? Para ouvir esses sinais que o nosso corpo vai emitindo para a gente no momento que a gente está comendo, e que na primeira infância é um momento que a criança está suscetível a aprender, né, essa autorregulação. Né? O nosso corpo dá esses sinais a todo momento, a gente tem áreas, né, no cérebro especializadas para dar esse estímulo para a gente. Agora é hora de comer e agora é hora de parar de comer. E não respeitar esses sinais pode trazer problema como excesso de peso ao longo da vida, compulsão alimentar. Né? E se a nossa atenção não está voltada ao ato de comer, é muito mais difícil respeitar esses sinais. Né? Além disso, a gente ainda tem nas redes sociais, aí, pensando em crianças que já têm alguma percepção, né, do que a propaganda, o marketing pode fazer, né? Tem estímulo ao consumo de alimento que seja industrializado, por exemplo. Eu costumo dizer que a gente não tem propaganda de comida de verdade. Então, se a gente voltar lá para falar do que era os in natura, os minimamente processados, a gente não vê uma propaganda, né, no TikTok, no Instagram, né, ou na TV mesmo, que seja para dizer por que a laranja é boa, né. No entanto, em torno dos industrializados, a gente tem estratégias, né, de marketing até para as crianças. Então, o youtuber que falou sobre algum sanduíche ou alguma bebida que ele tomou, né, isso pode induzir consumo também, né, e aí, assim, eu acho que volta naquela questão do equilíbrio, né? Então, se a criança tiver acesso a essa propaganda maciça, né? A todo momento. Só que se ela estiver em casa, bons hábitos sendo reproduzido, né? Não é que ela vai comer o sanduíche uma vez, isso vai ser um problema, né? Só que ela não tem a oportunidade de ficar repetindo aquilo como um hábito alimentar. Né? Então, esses são dos aspectos que a presença da tela pode influenciar na alimentação das nossas crianças. Uhum. E agora, para a gente finalizar as perguntas para a Rô, qual que é o problema da criança demorar muito tempo para falar e a gente ficar esperando, né, dizendo que está tudo bem? E qual que é a influência das telas nessa demora? Fê, eu tenho falado muito também para as famílias sobre os marcos do desenvolvimento infantil. O que são os marcos do desenvolvimento infantil? Né? São o que é esperado, né, em cada faixa etária. Né? Então, nós temos isso já comprovado cientificamente por inúmeros pesquisadores e em pesquisas gigantescas de observação de milhares e milhares de crianças de determinadas faixas etárias. Né? Então, o que é esperado com relação ao desenvolvimento para uma criança de 1 ano? Né? O que é esperado para o desenvolvimento de uma criança de 4, de 5, de 6, né? Nós temos marcos. Né? Então, uma criança de 1 ano,
ela já deve estar apresentando, por exemplo, as primeiras palavras. Ela já deve falar, né? Falar palavras que as pessoas entendam, né? Ela já deve pedir as coisas, né? Não só ficar usando gesto e apontando ou chorando para conseguir as coisas, né? Ou o interlocutor com a superproteção dá tudo para a criança sem esperar que ela peça, que ela reaja, que ela... Então, isso tudo é comprovado cientificamente. Então, essa questão que me preocupa muito. Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. Está lá com 3 anos, fala meia dúzia de palavras, não dialoga, não conversa, mas é expert no celular e no tablet. Entra, joga o dia inteiro. E, às vezes, essa questão da inteligência nas telas deixam os pais orgulhosos, né? Tipo assim, nossa, ele entra onde ele quer, ele acha o que ele quer. Né? A criança tem 1 ano, eu já vi crianças de 1 ano manipulando tablet e celular, gente. Muito precisamente. Bate o dedinho, acha, vai rodando assim, ó. Entra no desenho que ela quer, entra no outro, sai, vem, abre, fecha. Mas não fala uma palavra. Fala uma palavra, né? E não vai falar se ela continuar desse jeito. Né? Então, o problema de esperar é que o problema vai aumentando cada vez mais. Se eu tenho uma criança de 1 ano que tem este comportamento, com 3, que ela deveria ter um vocabulário de 400 palavras, ela vai ter um vocabulário de 10. Ela vai falar pouco. Talvez ela fale e as pessoas não entendam. Talvez ela ainda use uma chupeta para piorar a situação. Não sou contra a chupeta, mas ela tem hora para entrar e hora para sair, gente. Né? Então, e também não sou contra quem não dá chupeta, né? Mas tomar cuidado, né? com a chupeta. Né? Então, essas questões são questões que só atravancam, só prejudicam o desenvolvimento da criança. Né? E às vezes os pais, por querer buscar a orientação correta, muitas vezes, procuram o pediatra, né? E às vezes o pediatra diz para a família para esperar mais um pouco. Né? E isso é muito complicado, porque o problema só vai se agravar. Mas ela está falando, né? Mas com 3 anos a criança já tinha que estar dialogando, contando história, cantando, narrando o que ela vivenciou na escola, contando, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, e ela ser entendida, compreendida por todos. Não precisa de intérprete. Eu entendo o que ela fala, mas os outros não entendem. Então, alguma coisa está errada aí. Né? Porque uma criança de 2 anos, ela já é entendida por todos. Ela já deve ser entendida por todos. Né? Uma criança de 2 anos já produz frases. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. É lógico que numa live não dá para a gente abordar todos os marcos do desenvolvimento da linguagem, da comunicação, né? Mas que fique aí um alerta para vocês do quanto essas questões são importantes, do afeto, da comunicação, da alimentação, e o quanto elas estão interligadas na interação, né? O quanto que o momento da alimentação está ligado com o afeto, está ligado com a comunicação, né? E daí, então, o que a gente precisa é que vocês pensem sobre isso, procurem orientação com os profissionais, né? Não se contentem com essa frase, cada criança tem seu tempo. Isso é muito perigoso. Vocês podem pagar um preço muito caro no desenvolvimento infantil do filho de vocês. Cuidado, cuidado. Né? E daí, para a gente dar uma filtrada nisso, eu vou colocar aqui para vocês algumas sugestões. Vamos ver se as meninas têm alguma coisa para completar. Porque o nosso tempo agora está chegando no final. Brincadeiras simbólicas. Brincadeira de faz de conta. Ok. Tem que ter muito. Contação de histórias. Contem histórias para os seus filhos. Né? Com livros, mostrem as figuras. Folheiem as páginas dos livros. Peça para ele recontar para você. Assistir desenhos juntos. Alimentação, além de almoçar, jantar, fazer lanche junto, preparem juntos os alimentos.
né? Vão comprar os alimentos juntos. Desenhe com o seu filho. Passeie ao ar livre, né? Deixa a sua criança pisar no chão, pisar na grama, pisar na areia, pisar no barro, né? Não vai pegar verme de pisar no barro, não. Vitamina F, sujeira, né? Ir ao parquinho com a criança, as atividades motoras que tem no parquinho, balanço, a gangorra, o escorregador, tudo aquilo é estímulo sensorial para o seu filho, né? Praticar atividades motoras com o seu filho, né? Nadar, correr, pular corda, andar de bicicleta. Tem criança velha aí com condições motoras boas e que não sabe andar de bicicleta, pessoal, que não sabe corda. Então, tudo isso é importante. Às vezes a criança nem tem fome direito, mas também não gasta energia, né? A criança precisa sentir fome. Para sentir fome, ela precisa gastar energia. E gastar energia sozinho na tela não gasta energia. Quase nada, né? Quase nada. Sim. Olha lá, tem uma mãe, a Rosânia, querida, professora e mãe. Adora a vitamina S. Isso mesmo, Rô. Muito obrigada por você estar aqui. Então, para a gente fazer a nossa finalização, pessoal, eu gostaria de agradecer as meninas que vieram, que aceitaram o desafio. Muito obrigada. Gostaria de dizer que elas atendem aqui em Caconde, né, e também tem casos de fora da região. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, que a gente possa criar novas parcerias. Vou deixar um espacinho para vocês se despedirem também. Vai lá, Raquel. A Fer ia falar? Quer começar, Fer? Pode dizer, Raquel. Bom, eu vi o comentário aqui agora, eu não lembro de quem foi, falando quanto era libertador, né? Quando a gente conseguia romper ciclos. E eu acho que é isso mesmo, gente, quando a gente consegue ter essa consciência, né, de fazer diferente e de ir atrás, né, da terapia para que ajude, né, nessa questão aí de fazer diferente. Eu acrescentaria nessa lista, Rô, que o uso de telas, ele impede a gente de ter criatividade, porque as telas estão ali o tempo todo, a gente não precisa pensar em nada, não precisa fazer nada, e aí a gente cria crianças, né, produz crianças pouco espontâneas, pouco criativas, que não tem muita criatividade para inventar história, para inventar brincadeira, então isso também prejudica, né? E aí, para encerrar, eu gostaria de deixar para vocês, então, o filme, que não é um filme para ver com crianças, tá, gente? É um filme para ver sozinho, mas eu gostaria que vocês pensassem, né, não na história do filme, mas na maternidade da Eva, que é a mãe do Kevin. E depois me contam lá como foi, o que vocês acharam e o que vocês pensaram sobre a maternidade de vocês também. Cláudia, uma querida amiga, colocou lá escovar o dente junto com as crianças. Valeu, Claudinha, um beijo. Vai lá, obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês, aprendi muito com a Fernanda e estou aqui à disposição para próximas oportunidades. Eu já anotei o nome do filme aqui, Raquel. Vou assistir, que eu não conhecia. Eu acho que dessa listinha aí, né, durante a alimentação, estimular isso na criança também, né? Sinta o cheirinho desse alimento, né? Olha a diferença da cor, né? Qual é essa cor? Onde mais na natureza a gente encontra essa cor, essa textura? Uma fruta é mole, a outra é durinha, a outra tem mais água, né? Acaba que vira uma diversão também, né? Um momento do brincar também. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente todo esse tempo, né? Gostei muito de estar aqui com vocês, começando essa manhã, nossa segunda juntas. Também aprendi muito, foi muito especial para mim. Obrigada a todos que assistiram e a vocês pela parceria. Adorei a experiência. A Laterita está perguntando o nome do filme. Coloquei aqui, escrevi aqui. Vamos falar sobre Kevin, que é um filme, assim, ele é violento com criança, mas não pensando na história do filme, não pensando no Kevin, mas pensando na maternidade da mãe. Compartilhem, pessoal, essa live com outras pessoas, que as escolas possam nos ouvir, que as nutricionistas, psicólogas, fonoaudiólogas, cuidadores, ATs, né? Fisioterapeutas, mães, pais, né, possam nos ouvir, levar esse conhecimento adiante, né, e que daqui surjam muitas possibilidades, né. Muito obrigada, meninas. Meu paciente chegou, nós vamos ter que encerrar.
Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.